E depois de conversar sobre o nascimento de um tirano e sobre as pessoas que se aliam à tirania, mesmo sem perceber o que está acontecendo, nós temos 7 verdades sobre a tirania admirada, né? 7 fatos que a gente pode entender desse contexto. O primeiro é, não há vilania, mas sim antagonismo. Porque o tirano, ele realmente acredita naquilo que ele está dizendo. Ele realmente acredita que ele é o arauto da mudança. Ele realmente acredita que pode fazer com que todas aquelas pessoas, em algum momento, se sintam satisfeitas, tenham prazer em fazer e tomar atitudes horríveis, em nome de algo muito maior, em nome de alguma coisa maior, de uma mudança positiva, que não é o seu foco, mas que passa a ser o foco da sua causa, porque é isso que ele promete para todos, quando faz com que todos eles se unam ao seu projeto de tirania, à sua mudança progressista, que quase sempre é feita através de violência. A segunda verdade é, não se pode julgar os ignorantes e os ingênuos. Mesmo confundidos e manipulados, tudo que eles estão querendo com aquilo, com aquela união, é um mundo melhor. Tudo o que eles desejam é que aquela pessoa que está representando a ideia deles realmente seja capaz de criar um cenário diferente, de criar uma mudança positiva no mundo, de criar algo de bom para o mundo, para as pessoas ao seu redor, para aquelas pessoas que eles amam. Essas pessoas, elas não são maldosas e não podem ser julgadas como maldosas, porque elas também estão sendo enganadas ou manipuladas através de ilusão, de confusão e de manipulação. Elas enxergam quando o tirano se faz de vítima e vitimiza aquela situação toda, e elas são vítimas de verdade. Então elas se identificam com aquele tirano, se identificam com aquele nome, com aquela representação de ideia, e é só por isso que elas se unem. Tudo que elas esperam é que o mundo seja melhor, mesmo que elas não sejam capazes de enxergar o quanto isso vai custar, o quanto isso vai ser sofrível. A terceira verdade é que pessoas de índole duvidosa, elas se aproveitam dessas pessoas, desses arautos da discórdia, para carregar o mundo com um som que as suas vozes isoladas não podem reproduzir. Então essas pessoas, sim, são verdadeiramente maldosas e perigosas, mas sozinhas, sem ter um nome lá frente, sem ter um líder que torne adequado, torne correto as suas atitudes antiéticas, elas não podem ter esse poder, elas não têm essa facilidade para agir. Então elas precisam apoiar esse tirano, elas precisam apoiar esse nome para que elas possam ter liberdade para agir da forma como elas acham que é correto, da forma como elas acham que a sua classificação, a sua raça, a sua condição social, enfim, aquilo que elas têm e que outras pessoas não têm, garante a elas, ou seja, poder que elas possuem por ter nascido de uma situação, por ter nascido com alguma característica diferenciada, por ter nascido com uma condição de vida melhor. Enfim, aquilo é algo que dá poder a elas, mas é necessário um nome que represente essa ideia. Quanto mais inconformadas as pessoas estiverem, mais fácil é manipular ou iludir suas esperanças. Esse é o quarto fato, a quarta verdade, e ela é muito real mesmo, porque quando uma situação se repete por muito tempo, por muitos anos, uma situação ruim, e você vai tocar nesse assunto com as pessoas que já estão inconformadas, que já estão sendo afetadas por essa situação há muito tempo, elas estão obviamente dedicadas a mudar aquilo. E qualquer ideia que possa soar diferente daquilo, que possa soar como uma tentativa, mesmo que surreal, mesmo que absurda e grotesca, para mudar aquilo, para corrigir aquilo, vai ser enxergado como algo muito melhor, como algo extremamente positivo e vai distinguir, vai iludir, vai tornar invisível qualquer outra ação, por mais grotesca que ela seja. Quanto mais inconformado alguém está com algo, mais aquele algo pode ser utilizado como ferramenta para trazer aquela pessoa para um lado que ela, de outra maneira, jamais ocuparia. Sempre vai existir a pose do herói injustiçado, né? O vitimismo, a vitimização. Porque diante dos opostos, a tirania ela precisa do vitimismo para ressaltar a negatividade daqueles que estão ao seu redor, para que ela possa criar os dois lados, né? Essa quinta verdade mostra pra gente, por exemplo, a esquerda e a direita, criando conflitos entre elas no cenário político, por exemplo. Ou o Grindelwald, quando ele chama as pessoas e mostra que o ministro da magia, que o Ministério da Magia está contra eles e que eles usam a violência, entre aspas, porque isso é o que ele demonstra, mas não é o que ele faz de verdade. Ele não é a vítima que ele prega, ele não é
o atacado, mas sim o atacante. Mas naquele momento, apesar dele ser o agressor, ele se mostra como o passivo, como o defensor da causa, como o justo. E mostrar isso faz com que as pessoas se unam a ele cada vez mais, porque ele ressalta o negativo do erro, ele ressalta o negativo do inimigo, entre aspas, e assim ele traz mais aliados para a sua causa. A sexta verdade é que quando as pessoas olham para o tirano, para a tirania que elas admiram, elas podem sim ver as suas falhas. E por mais que você mostre essas falhas para elas, ressalte, apresente aquilo, argumente sobre, tudo que elas enxergam, que é muito diferente de apenas ver, é a crença dos dias melhores, é a esperança de que aquela mudança seja positiva e traga algo de bom. Então, não adianta você ressaltar a argumentação, negativar aquilo, mostrar apenas as falhas, porque elas estão cegas diante daquilo, elas veem sim, mas elas não querem prestar atenção naquilo de ruim, porque elas acreditam que aquela é a única solução existente para mudar aquela parte ruim, para mudar aquele cenário ruim, que elas não se conformam, não aceitam mais, que elas não conseguem mais lidar. Então tudo que elas enxergam é que aquela pessoa está prometendo algo diferente. E o diferente pode ser bom ou ruim, mas não pode ser igual àquilo que já é ruim. E é essa a esperança que elas têm. Então eu não estou mais conformado, eu não aceito mais o que eu já tenho. Por pior que possa parecer o que ainda há por vir, é melhor aceitar o novo e ruim do que o ruim que eu já sei que é, que eu já tive experiências, que eu já senti. Eu preciso acreditar que aquilo vai mudar. Então eu nego a realidade, eu deixo de enxergar todas as coisas ruins que aquilo mostra, que aquilo me faz sentir. E a sétima e última verdade é que enquanto existirem os acomodados, sempre vão existir os tiranos. Porque o incomodado, né, ele precisa, por ser dominador, ele precisa, para obter poder, precisa dos seus dominados. Ele tem necessidade de encontrar os acomodados para incomodar a sua ideia, para trazer a sua verdade, para trazer a sua mudança, seu desejo pela mudança, e os acomodados vão olhar para aquilo e vão falar: poxa, alguém precisa fazer, e não sou eu não tenho forças para fazer isso, mas esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse ser, ele tem, então eu preciso depositar minha esperança nele, eu preciso depositar a minha crença, deixar que ele seja a minha voz, para que ele lute por aquilo que eu acredito, por mais que eu mesmo não tenho forças para lutar. Enquanto tiverem pessoas acomodadas, os incomodados, injustos, imediatistas, emocionais e tiranos sempre terão poder. O intuito dessa análise não é ensinar a tirania ou o fascismo para as pessoas, mas sim permitir que a gente entenda melhor aquilo com que a gente lida muitas vezes sem perceber. Então a gente só pode enfrentar e vencer aquilo que a gente realmente entende. A melhor defesa, né, na real, ela é o conhecimento daquilo. Então quanto mais eu sei sobre aquilo, quanto mais eu sou capaz de analisar e pensar de maneira crítica sobre aquele assunto, sobre aquele tópico, mais eu posso me proteger dele, mais eu posso ajudar as pessoas a se protegerem dele também. Então, da próxima vez que você encarar uma situação dessa, você vai estar mais preparado para analisá-la. E talvez assim você possa agregar mais conhecimento a outras pessoas também, para que elas possam também trabalhar melhor aquela situação, entender melhor o que está acontecendo e assim evitar que sejamos liderados por pessoas que não têm boa índole, que não têm boa vontade, mas sim boas palavras, boa manipulação de ideias e, acima de tudo, um desejo reprimido de poder. Espero que tenham gostado do vídeo, que continuem a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Até a próxima!